Na noite fria de um inverno em Minas Gerais, um pequeno vilarejo se escondia nas sombras da Serra da Lua, uma região tão remota e esquecida quanto o próprio tempo. Poucas pessoas se atreviam a falar sobre o lugar, e as poucas que o faziam com um tom de voz quase sussurrado, como se temessem que as próprias palavras pudessem invocar os horrores que se escondiam ali. Tudo começou muito antes de minha chegada ao vilarejo. Contam os mais velhos que, há mais de 100 anos, um homem chamado Antônio Dias apareceu na região. Ele era um forasteiro, vindo de terras distantes, com um olhar perdido e a alma carregada de segredos. O motivo exato de sua vinda ninguém sabia, mas logo ele se instalou na velha fazenda na base da serra e ali se isolou, sem nunca fazer questão de interagir com os moradores. A história de Antônio Dias, como todas as histórias antigas, se mistura com os mitos e as lendas da região. Dizem que ele se aventurou nas partes mais profundas da serra, onde ninguém mais ousava ir, e que com o tempo seu comportamento foi ficando cada vez mais estranho. Passava semanas sem ser visto, e quando retornava, falava de coisas que ninguém compreendia. Alguns acreditam que ele foi tomado por uma força sobrenatural que habitava as montanhas. Outros afirmam que ele estava buscando algo, algum tesouro perdido, ou até mesmo uma forma de redenção. Mas o que realmente aconteceu ali, ninguém sabe ao certo. O fato é que um dia, Antônio Dias desapareceu. Não se soube se ele foi consumido pelas brumas da serra ou se algo mais sinistro aconteceu. Os moradores, temendo o pior, começaram a ouvir relatos assustadores vindos das imediações da fazenda. Vozes sussurrantes nas noites de neblina, sombras que se moviam entre as árvores, e até mesmo gritos distantes de alguém ou algo que não se podia ver. O medo se espalhou, e com ele, o silêncio tomou conta da região. A partir de então, a Serra da Lua passou a ser evitada. Ninguém mais se aventurava a atravessar suas trilhas, e as poucas famílias que ainda habitavam as vilas ao redor se mantinham a uma distância segura, sempre respeitando o pacto silencioso que havia sido feito com o desconhecido. Dizia-se que as almas dos que haviam se perdido nas montanhas ainda vagavam por ali, atormentadas por um destino cruel e sem fim. Alguns acreditavam que, se você passasse muito tempo na serra, poderia sentir a presença deles, uma presença opressiva que penetrava em seus pensamentos e fazia com que você começasse a questionar sua própria sanidade. Mas isso foi apenas o começo. Eu sou filho de um dos poucos remanescentes de Antônio Dias. Minha avó, Dona Clara, sempre contou histórias sobre a serra, mas sempre com um certo receio. A curiosidade sobre aquilo me levou a fazer o que poucos ousariam. Fui até o vilarejo e pedi para conversar com os mais velhos sobre o que realmente acontecera. Eles me olharam com desconfiança, e apenas uma pessoa, um senhor de idade avançada chamado Seu Geraldo, aceitou me contar a história de forma mais completa. Naquela tarde, com o vento frio soprado das montanhas e a luz do sol mal tocando o horizonte, Seu Geraldo começou a me falar sobre o que aconteceu com Antônio Dias e como sua presença ainda perturbava aqueles que se atreviam a pisar naquelas terras. Você não sabe o que está pedindo, ele me disse antes de iniciar seu relato. Muita gente perdeu a razão tentando entender o que aconteceu com aquele homem. Se eu fosse você, pensaria duas vezes. Mas a minha vontade de conhecer o verdadeiro mistério era maior que o medo. Foi então que seu Geraldo começou a me contar o que poucos ousavam. Antônio Dias não estava sozinho naquela fazenda. No fundo, ele já havia sido marcado antes mesmo de vir para cá. O problema foi o que ele encontrou na Serra da Lua, um lugar onde as coisas não são como parecem. Naquela noite, meu avô, um homem sério e temente a Deus, me contou que Antônio Dias sempre tinha uma estranha fascinação pela serra. Ele ouvia vozes durante a madrugada e muitas vezes se via vagando pelas trilhas sombrias, onde ninguém mais tinha coragem de caminhar. E foi ali, naquelas montanhas, que ele encontrou algo que o mudaria para sempre. Ele encontrou uma caverna.
disse seu Geraldo com um tom grave. E quando ele entrou, encontrou algo que ninguém deveria ter visto. Algo que não se pode descrever em palavras. Aquela caverna era um portal, um ponto de contato com o outro lado. Não era só a morte que ali morava, mas algo ainda pior. Algo que aguardava quem fosse fraco o suficiente para tentar desvendar os segredos da serra. Meu avô parou por um momento, como se as palavras pesassem na sua garganta. Antônio Dias desapareceu por 3 semanas, continuou ele. E quando voltou, seus olhos estavam diferentes. O brilho deles, como se ele tivesse visto algo que não devia ver. Ele não falava mais, mas todos diziam que ele tinha se tornado uma sombra do que era. Até que um dia, ele sumiu de novo, e dessa vez, ninguém jamais o viu. Disse que, após a partida de Antônio Dias, estranhas coisas começaram a acontecer na região. O clima ficou mais pesado, como se uma névoa constante pairasse sobre as montanhas. As aldeias vizinhas começaram a ser assombradas por fenômenos inexplicáveis. Gritos à distância, sombras que se moviam sozinhas, e sons estranhos, como se a própria terra estivesse tentando engolir tudo ao seu redor. Enquanto escutava seu Geraldo, uma sensação de inquietação tomava conta de mim. Eu sentia que aquilo era mais que uma história velha e sem sentido. Havia algo de real por trás das palavras dele, algo que se escondia nas entrelinhas e que, de alguma forma, parecia me chamar. No dia seguinte, apesar do aviso do velho, decidi ir até a Serra da Lua. Não podia deixar aquela sensação de mistério e o medo inexplorados. A subida até a serra foi mais longa do que imaginei. A estrada, em ruínas, desaparecia nas brumas da manhã, e logo percebi que as árvores ao redor pareciam se fechar, como se quisessem me engolir. Ao longe, pude ver o contorno de antigas construções de pedra, ruínas da fazenda onde Antônio Dias vivera. O lugar estava desolado, coberto por um manto de musgo e esquecido pelo tempo. Ao chegar à entrada da caverna, percebi que algo não estava certo. O ar estava mais pesado, mais denso, e uma estranha sensação de déjà-vu me envolvia. Senti como se alguém estivesse me observando, como se as sombras ao redor da entrada estivessem esperando por mim. Decidi entrar. A escuridão lá dentro era impenetrável. E, à medida que caminhava, percebia que o silêncio era absoluto. Nenhum som, nenhuma respiração, apenas o som dos meus próprios passos ecoando pelas paredes geladas. Fui adentrando cada vez mais fundo, sem saber o que me aguardava. Foi então que ouvi um sussurro. Não vinha de nenhum lugar específico, mas parecia ser uma voz, distante, baixa e constante, que se confundia com o vento. Não consegui compreender o que dizia, mas algo dentro de mim me dizia para parar. Mas eu não parei. A cada passo, o sussurro aumentava, e então, como se em resposta ao meu medo, um brilho estranho começou a emanar das paredes da caverna. Era um brilho opaco, fraco, mas suficiente para iluminar o caminho. E foi então que eu vi. No fundo da caverna, uma figura encapuzada, imóvel, estava de costas para mim. A figura parecia saber que eu estava ali, mas não se moveu. E, no instante em que me aproximei, algo dentro de mim soube que não deveria estar ali. Aquela visão me paralisou. Não era só uma figura humana, era uma sombra, uma entidade que parecia ter se formado das próprias paredes da caverna, como se ela fosse a própria essência da montanha. O tempo parecia ter parado, e o ar ao meu redor se tornava cada vez mais denso. A presença que eu sentia ali era palpável. O sussurro se intensificou. E, então, a figura se virou lentamente. Eu nunca vou esquecer aqueles olhos. Não eram olhos humanos. Eram 2 pontos negros e sem fundo, como se estivessem olhando para além de mim, para algo muito maior, algo que eu não podia entender. Antes que eu pudesse reagir, uma onda de dor tomou conta de meu corpo, e o chão sob meus pés se abriu. Quando acordei, estava de volta ao vilarejo. Não sabia como havia saído da caverna, nem como havia chegado até ali. Meu corpo estava exausto e minha mente confusa.
A sensação de estar sendo observado nunca me deixou, como se eu carregasse a presença daquela figura comigo. Eu não conseguia me livrar dela. Eu não sabia o que esperar depois do que aconteceu na caverna. Aquela experiência me deixou marcado de uma forma que eu não conseguia entender completamente. Cada noite, o pesadelo parecia se aproximar mais e mais da realidade. Eu acordava suando frio, meu coração batendo acelerado, como se a caverna ainda estivesse dentro de mim, em algum lugar profundo. E mais estranho, eu sentia uma presença, uma sensação constante de que algo me observava. Não era o olhar de uma pessoa, mas algo mais antigo, mais profundo, algo que habitava os confins da montanha, onde a luz nunca tocava. Naquela manhã, quando fui ao mercado da vila, percebi que as pessoas me olhavam de uma forma diferente. Elas não diziam nada, mas havia um olhar de pena, como se soubessem exatamente o que eu tinha enfrentado na caverna, ou, ao menos, como se suspeitassem. Talvez fosse só a minha mente tentando dar sentido ao que estava acontecendo, mas a verdade é que eu sabia que aquela sensação não era normal. Algo me seguia. Foi então que encontrei Dona Clara, minha avó, que parecia saber de tudo. Ela se aproximou de mim com um olhar distante, como se já soubesse o que eu queria perguntar, mas não fosse me dar uma resposta direta. Você foi até lá, não foi? Ela perguntou, sua voz suave, mas cheia de uma sabedoria antiga. Eu fiquei em silêncio. Não sabia o que responder. Ela continuou. Eu te avisei, meu filho. Antônio Dias não foi o único a perder-se na Serra da Lua. Muitos vieram antes dele, e muitos mais depois. Mas o que ele encontrou não foi apenas a caverna. O que ele encontrou foi algo mais. Algo que transcende os limites do entendimento humano. Aquelas palavras ficaram ecoando em minha mente. A caverna não era apenas uma caverna. Era um portal. Mas um portal para quê? E quem ou o que estava esperando para cruzar de volta? Eles não querem que você se vá, ela disse, com um olhar sombrio. Eles querem que você fique. A Serra da Lua tem um jeito de manter as pessoas. Antônio Dias, outros, todos os que se aventuraram ali, estavam sendo observados. E você agora faz parte disso. Eu quase não pude acreditar no que ela dizia. Meus pés pareciam ficar mais pesados, como se a terra sob mim estivesse tentando me puxar para baixo. Mas eu precisava saber mais. Precisava entender o que tinha acontecido. E, acima de tudo, descobrir por que eu me sentia tão estranho. Durante os dias seguintes, eu tentei continuar minha vida. Mas tudo parecia diferente. As ruas do vilarejo estavam mais silenciosas, as casas mais escuras, como se o próprio tempo tivesse sido absorvido pela neblina que nunca se dissipava. As sombras pareciam se mover com mais intensidade, e a sensação de ser observado se intensificava. Naquela tarde, decidi voltar à Serra da Lua. Eu não podia continuar assim, com a sensação de que havia algo mais a ser descoberto. Algo que me chamava, mas que eu não conseguia entender completamente. A curiosidade, mais forte do que o medo, me levou de volta. O caminho para a caverna parecia mais escuro, mais hostil. A neblina cobria tudo à minha volta, e conforme subia, o ar ficava mais pesado. Cada passo que eu dava parecia mais difícil, como se a serra estivesse se fechando sobre mim, me prendendo. Mas eu continuei. Quando cheguei à entrada da caverna, a sensação de déjà-vu foi imediata. Eu havia estado ali antes, mas agora parecia que algo tinha mudado. A atmosfera era densa, e o ar, espesso como uma cortina invisível, parecia me sufocar. O silêncio era absoluto, mas ao mesmo tempo havia um murmúrio baixo, quase imperceptível, vindo de dentro da caverna. Um som que não era humano, mas que, ainda assim, soava como uma voz. Com o coração acelerado, entrei novamente. A caverna estava mais fria do que da última vez, e o som do meu respirar ecoava por suas paredes de pedra. Mas algo novo havia surgido, algo que me fez hesitar. Havia marcas nas paredes, marcas profundas, como se algo tivesse sido riscado ali por mãos invisíveis. Não eram apenas marcas de desgaste, mas símbolos, figuras que não conseguia entender.
Pareciam estar se movendo, mudando diante dos meus olhos, como se fossem vivas. E foi então que eu ouvi novamente a voz. Agora, mais clara, mais presente. Ela parecia me chamar pelo nome. Você veio, você veio para ficar. O sussurro ecoou pela caverna, reverberando nas pedras ao meu redor. A temperatura caiu bruscamente, e eu senti um arrepio tomar conta do meu corpo. Olhei para trás, para a entrada, mas a neblina havia se fechado de tal forma que eu não podia mais ver a luz do dia. Estava preso ali, mais uma vez. Foi então que a figura apareceu novamente. A mesma figura encapuzada, parada, imóvel, como se tivesse estado ali o tempo todo, esperando por mim. Seus olhos negros brilharam na escuridão, e eu soube, naquele momento, que não havia mais volta. Não podia mais sair. Eu tinha sido marcado. Você fez a escolha, a voz sibilou, sua presença crescendo, se expandindo dentro da caverna. Agora você pertence à serra. Agora você entende. As palavras não faziam sentido, mas, ao mesmo tempo, eu sabia que aquilo era verdade. Eu não podia mais fugir. Havia algo naquela caverna que não me deixaria ir embora. Eu estava preso. A figura se aproximou lentamente, e em seu movimento, eu percebi que ela não era mais humana. Ela era uma parte da montanha, uma manifestação da Serra da Lua, uma entidade que existia há séculos, esperando o momento certo para se alimentar daqueles que ousavam descobrir seus segredos. Antônio Dias, os outros antes dele, e agora eu, todos tínhamos sido puxados para o mesmo destino. De repente, a visão diante de mim se distorceu. A caverna começou a girar, e o chão se abriu, formando um abismo insondável. Eu estava sendo sugado, levado por uma força invisível que não podia resistir. A sensação de cair era tão intensa que eu quase não conseguia respirar. Foi quando ouvi o grito. Não era o meu. Era o grito de alguém que havia caído antes de mim. O grito de Antônio Dias, ecoando pelas paredes da caverna, como se ele estivesse me alertando. Mas era tarde demais. Eu caí. E a última coisa que senti foi uma presença gelada me envolvendo, uma mão invisível me puxando para um lugar onde não havia mais tempo, onde a realidade se dissolvia, onde as almas perdidas da Serra da Lua estavam esperando. Não sei quanto tempo se passou. Não sei se estou acordado ou em um pesadelo interminável. Tudo o que sei é que, quando despertei, não estava mais na caverna. Estava em algum lugar que não posso descrever. Um lugar entre o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, onde o tempo não existe e as almas vagam, perdidas, sem esperança de retorno. Eu sou um desses agora. A Serra da Lua me tomou, como tomou todos os outros que ousaram desvendar seus segredos. Antônio Dias, aqueles que vieram antes de mim, e todos os que virão depois. Todos nós estamos aqui, condenados a vagar pelas sombras da montanha, para sempre. Porque a Serra da Lua não perdoa. Ela não libera. Ela apenas espera. E eu sei que um dia ela chamará outros. Outros que, como eu, se atreverão a buscar o desconhecido. E assim, a história continuará.